A Eu Pratico Esporte TV tem o apoio de Espaço Jaqueira, Travesseiros Tropical, Mais Cabelo, onde você mais precisa. Galindo e Gurgel, consultório odontológico. Estreia Produções, os melhores shows. Renova Clima, refrigeração. EcoPE, energia solar com quem entende, entrega e se importa. Ciro Stream, te indicando as melhores séries. E Unicom Telecom, te conectando ao que te move. Aqui é uma visão que a gente tem do geral, né? Do torcedor como um todo, não só sócios, que deve ter sócios aqui, mas a grande maioria. Então não representa literalmente lá. Aliás, nenhuma enquete representa. Mas ela te dá um circuito do que o torcedor, fora do âmbito, inclusive, das sociais, ele está pensando. O que é que ele está vendo? E eu sempre considerei que o torcedor rubro-negro não é somente aquele que frequenta e tem condições de frequentar o patrimônio do clube nos dias normais, porque é sócio, porque paga uma mensalidade assim, assado. Então, a gente tem, né, que ver o panorama inteiro, porque literalmente o Sport Clube do Recife é uma nação, tá? Então, daqui a pouco a gente lê de novo. Branquinho está com 52%, Matheus Souto Maior 45%, e meu querido Paulo Bivar está com 2% somente dos votos até agora, tá? Aumentou, né? No caso, o percentual do Matheus consideravelmente, porque somava ele e Matheus, né? E não dava Branquinho nas primeiras três. Hoje, soma Branca, ainda dá, ainda dá Branquinho com 55, 43, com 2,45, né? Então, Branquinho tem mais votos do que os dois juntos ainda. Continua, perdão. Mas a gente vê uma crescente no Matheus de 45%, pelo menos aqui que a gente vê com relação à torcida, e a gente vê Paulo Bivar sem se movimentar em nada, assim, né? 2%, 3%, 5%, cai, né? Mas não... Eu acho que... acho não. Paulo Bivar chegou a ter 10% aqui. Acho não. Chegou a ter. Que foi Branquinho 60%, o Matheus 40% e Paulo Bivar com 10 pontos. Foi o máximo que Paulo Bivar conseguiu até agora. O que representa também, gente, uma nova situação dentro do Sport Clube do Recife. Qual é essa situação, Alessandro? E me ajudem também, né? Minha visão não é a única e nem necessariamente pode estar a certa, né? A carimbada, a rotulada, aqui é diferente. Não, pelo contrário. Mas assim, eu vejo com bons olhos essa questão de ter o Branquinho numa situação com números expressivos, e vou explicar por quê. Vejo com bons olhos a questão do Matheus Souto Maior, também com números expressivos, né? Uma oposição que ganha força perante o torcedor. E vejo também, não é nada com cara, pelo amor de Deus, né? Eu vou explicar. Vejo com bons olhos também a pouca pontuação que o Paulo Bivar está tendo. Vou explicar todos os três. Primeiro, Branquinho está entrando nesse âmbito aqui, é verdade, pelo que ele fez pelo esporte, não há como negar, é chover no molhado, né? Um cara sério, bem quisto por todas as vertentes políticas do clube, né? Mas Branquinho fez um golpe de mestre. Golpe que eu digo não é golpe no sentido... Golpe que eu digo é jogada, a carta. Ele jogou a carta na mesa, que eu nem entendo de jogo de carta. Mas deve ter uma carta assim que o outro cara diz lascou, não tem como vencer mais. Ou perto disso, eu reverti um quadro, né? E a gente vai conversar disso. Que foi não querer eleições indiretas, né? Muita gente da situação ficou chateadíssimo, engoliu, mas ele fez isso daqui, né? E ganhou o torcedor rubro-negro que queria as eleições sendo diretas. Então, ele foi por esse caminho. Então, é Branquinho e a imagem de Branquinho,
a imagem e a semelhança, vamos dizer assim, tem nada a ver, né? Mas só para brincar aqui, então é Branquinho que tem a história com o Branquinho que chegou agora, apesar de ser, aspas, né, que a turma brinca, o dinossauro, é isso, é aquilo, que eu não acho isso, acho uma coisa até que não tem nem que entrar nessas histórias, mas é um cara que soube fazer isso e está sabendo dizer assim, eu estou desatualizado, estou, mas tem gente atualizada que eu posso chamar para cá, e com o tempo eu me atualizo de novo, e é um ano, é para salvar, é para isso, é para aquilo, pronto. Então, acho que Branquinho, isso é experiência, né, velho? Experiência de vida dá nisso daqui. Saber a hora de acelerar, saber a hora de dar uma freadinha, tal, tal, tal. Vejo com bons olhos, porque Branquinho saiu à frente de todo mundo. Branquinho correu. O que ele estava atrás? Ele estava largando fora do estádio. Por quê? Porque estava linkado, e eu não estou falando das pessoas, eu estou falando dos seus respectivos momentos, e também não tinha entendido e não entendo, naquele momento, uma carta sair dizendo assim, os ex-presidentes que assinam Martorelli, Gustavo do B, o outro que foi com o Martorelli, me lembra aí, gente, por favor, o nome, me ajuda aí, gente. E outros tantos. Mas os três principais, Gustavo, Martorelli e me ajuda aí, gente, o outro presidente que vocês também sempre... Né, acabou o esporte e tal. Arnaldo Barros, valeu, Jaime. Pronto, Arnaldo Barros não, Jaime Júnior. Valeu, Foquinha, valeu, Jaime. Então, esses três assinando a carta, indicando o Branquinho, eu disse comigo mesmo na hora, a não ser um milagre, a não ser alguma coisa que eu não sei o que vai acontecer, Branquinho tá fudido. Não ganha, com perdão aqui da expressão muito popular, né, o palavrão aqui, mas, enfim, faz parte. Mas Branquinho, com o tempo, não é menino. Não é menino. Bora ver, essa ideia beleza, foi consultar os seus, a turma da vanguarda, e disse, Branquinho, tudo aquele... E Yuri, né? Tinha Yuri também, que o momento, né, total aí, contrário ao nome de Yuri, nessa questão de apoio. E a turma Branquinho, daquela turma que está assinando a carta, eu conto nos dedos e não dá para ver alguém que o torcedor esteja ao encontro, mas de encontro, contrariamente. Vai fazer o que nisso? Primeiro, tu vai se expor, não vai ganhar, não vai isso, não vai aquilo, tal. O que é que Branquinho viu como oportunidade? E aí eu não sei se foi uma jogada coletiva, eu ainda não tenho essa informação, se foi uma jogada de Branquinho, que até então, pelas notícias dos bastidores, eu acho que foi total de Branquinho. Total de Branquinho. Macaco velho, né? Cara que já viveu de tudo, sabe quem é quem dentro do clube. Então disse assim, só vou com eleições diretas. Quem seria outro nome do grupo? Não tem. Não tem. Vai relançar Yuri? Nem podia, né? Tecnicamente, também a realidade. Arnaldo Barros? Não ganha. Martorelli? Não ganha. Eduardo Monteiro, salvo engano, está muito preocupado lá com os negócios dele, usina, etc. Que eu soube depois de pessoas, inclusive de lá que me falaram a respeito disso aí, que achava difícil, mas foi um nome na reunião que foi colocado para ser o vice de Branquinho. Branquinho que, inclusive, até agora não escolheu o seu vice. Não escolheu o seu vice e não escolheu, conforme eu falei, os motivos ontem e essa informação, não escolheu essa turma que vai compor a sua chave, né? a sua chapa. Então, eu vejo com bons olhos esse sinal nesse sentido, mas a gente também trabalhando no lado do Matheus Sotomayor, o que é que tem de positivo e o que é que tem de negativo? Positivo é uma oposição que eu já falava aqui, não sei se quem falava, mas que eu falei, eu tenho certeza em primeira mão, dei porrada pra cacete, não só nessa oposição, como em outras, dizendo assim, 30 dias antes, o cara me bota o nome, quer que eu acredite nele, não tem uma proposta legal, a não ser profissionalização do futebol. Sim. Copiado e colado de qualquer outra pessoa, de qualquer outro lugar. Abnegados, não. Copiado e colado. Sim, mas e aí?
Quais são os nomes? Tem empresas que vêm com você. O que é que você... Não, mas veja só, o cara passou o ano todo criticando piso da sede, não que não tenha importância. Mas concorda comigo que isso é na ouvidoria, isso é lá dentro do clube? Concorda? Que o negócio é muito mais, né? O buraco é muito mais embaixo. Ah, não, porque a quadra, porque a pintura daqui, o banheiro tá fedendo, ó, não deram a descarga no banheiro. Porra, claro que eu tô tirando onda aqui, mas foi por aí. Foi por aí. Esse tipo de coisa. E o que é que essa oposição de Matheus Souto Maior, que a gente falou em primeira mão que era o candidato, que a gente falou também que era o Cadico o vice, e ainda é, porque não mudaram. O que é que eles fizeram? Vamos montar nossa barraca aqui, nosso acampamento, vamos montar um site, bora criticar construtivamente e tá conversando com a imprensa, com o Alessandro, com fulano, com Beltrano, com Cicrano. Foi isso que a oposição fez, esta oposição. Porque tem a outra oposição também que chegou agora, que é o Paulo, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, Matheus tem isso de positivo. É oposição. Goste ou não, o Sport está ganhando com essa oposição. E eu peço encarecidamente, Matheus, Cadico e todos que eu não estou citando aqui, se não conseguir agora, se candidata em dezembro, mantenham a lona armada, mantenham o acampamento, certos, olhando, mas que neste momento sei lá, vamos lá, partindo da premissa que Branquinho ganhe, fiquem de olho, mas ajudem mais do que entreguem alguma coisa que não possa, né? Porque eu tenho certeza que Branquinho vai abrir. E do contrário, abram espaço também para outros. O momento é de união. União. O terceiro candidato. E eu, nesse sentido, né, de tempo, de oposição que está fixada, mostrando nomes nem tanto porque foi eu que vazei, mas mostrando assinaturas, foram para as telas, etc, etc, etc. O terceiro nome, Paulo Bivar, não está tendo votos aqui, pelo menos aqui, não sei nem se ele ganha. Se ganhar, vai ser uma surpresa da porra para mim, porque aqui, querendo ou não, a gente vê um tipo de situação. Paulo Bivar está com 6%, mas, contudo, porém, todavia, não fez o que o Matheus fez, que foi, o grupo de Matheus, perdão, que foi colocar o seu time em campo mais cedo. É verdade, houve crítica minha construtiva, porque se você quer eleição para agora, e eu estou repetindo algumas situações, porque tem gente que não me viu. Se você quer eleição, eu digo, eu quero eleição para depois de amanhã. Quem é o teu candidato? Eu não sei. A gente vai ver aqui ainda. Porra! Tem que ter um nome. Quem é que vai de cara para eu botar, não o dedo na cara, mas a pergunta, saber o que é que ele pensa, onde vive, o que come. Né? Porque o grupo a gente sabe que existe, mas não sabia quem era o cara que ia na frente. E a gente vazou Matheus, o que eu soube que ajudou pra cacete o nome de Matheus, esse vazamento, estimulou a ida dele, né, como candidato, etc., acelerou o processo e deu certo. Ainda bem, muita gente, inclusive do grupo lá, dizendo, porra, Alessandro, sem querer, querendo, né, sem querer, como é? Sem querer, tu atirou, não querendo, tu acertasse. Enfim, é um negócio assim, o ditado, né? Atirei no que vi e acertei o que não vi. Ajudei e agradeceram por mim. Para mim, isso não é agradecer, não. Informação minha, vazei, não é verdade? Era. Pronto, então pronto, acabou-se. Não tem que me agradecer nada, não. Então ajudou muito os caras aí. Mas correu depois de Branquinho. Então eu tenho o nome de Branquinho e eu tenho o nome de Matheus. Mas, de repente, quem sabe, se Matheus já desde o início acreditava, não estou dizendo que ele não acreditava, é uma convicção minha, que eles acreditassem, tivessem firmeza realmente no que estavam dizendo. Vamos conseguir eleições agora, que só conseguiram porque Branquinho disse que era indireta, era direta a eleição. Mas o grupo estava lá presente. É essa marca que eu estou dizendo. Marcaram presença porque em dezembro. Mas eu não estou ditando o que eu quero agora, deveria ter tido o nome, beleza? Então eu acho que, não todo, mas essa diferença de Branquinho, pelo menos aqui, e no geral, por onde eu converso, para o meu querido Matheus, é em cima dessa situação de alguns dias, algumas semanas, esperar para ver qual é, para depois lançar o nome. Não, deveria ter lançado antes. E trabalhando, como se a eleição fosse agora, e de fato é. Por milagre, eu diria.
né, por milagre. Não, milagre não, porque Branquinho quis. Então, Branquinho ganha em ter botado o círculo, o bloco na frente e o outro esperando. Mas só teríamos eleição direta, veja comigo, se Branquinho fizesse o que ele fez. Ou alguém lá dissesse, não, é Branquinho, mas é indireta. Vamos todo mundo direto? Não caberia isso pelas ideias do grupo, da situação. Então, Branquinho se antecipou e ganhou com isso o público. Carta de mestre, jogada de mestre, buchuda, sei lá o nome que dá no dominó, né? No xadrez, que eu também não sei jogar, vou ver se eu consigo, porque dizem que é arretado. Checkmate, né? Pronto. Foi por aí até então, tá? Então, essa eleição me diz que ela privilegia os nomes que propuseram há mais tempo e estão presentes, tá? Ah, mas Matheus, o grupo de Matheus está... Eu sei, gente, mas oposição não tem a máquina. Oposição não tem o que a gente fala de futebol, o título, a campanha, o gol. Ou vocês acham, né, e todo mundo deve concordar comigo, que se a bola entra, se o Sport tivesse na 14ª posição, sem perigo de cair, ou ainda lutando para cair, a torcida não estava lotando e o Sport ficando... Era Yuri o presidente até dezembro. A bola, né, quando ela está em favor do executivo, o executivo não vai ter problema nenhum. Tá? Então é nesse caminho. E o Paulo, eu vejo, apesar de ser filho de Milton, ele não está tendo, né? É cedo para ver isso, é uma dificuldade enorme e deve estar tendo dificuldade de pegar o nome de Milton, né, que faleceu recentemente, saudoso Milton Bivar, e transpor para cá. Né? Não está se misturando o nome de Paulo, apesar de ser filho, com o do pai nesse sentido. Pelo menos é o mínimo que eu estou tirando da minha, e eu não posso ver a dos outros, enfim, mas daqui, esse tipo de situação. Junta-se isso também que colocaram o bloco na rua há 4 dias, por aí, o que também, assim como eu falei com o Matheus, perdeu-se tempo. Perde-se tempo também e perde-se de ganhar o voto ou coisa que mais, ganhar mais espaço no momento que não está com o seu acampamento, como eu falei de Matheus, criticando construtivamente e indo debate, abrindo, etc, 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 etc. Entendeu? Então, é nesse aspecto que eu estou vendo isso daqui. Um fato ruim que eu vejo dessa eleição agora, e deixa eu agradecer meu querido Jonas Borges, 89, que agora é membro do canal, e te agradeço, irmão. Não é pela grana, não. É pelo abraço que vocês dão quando vocês viram membro aqui comigo, tá bom? Até porque R$5.000, R$6.000, mas todo mundo fosse, né? Ajudar demais e ajuda demais o canal. Eu vejo de uma forma complicada uma eleição que a gente está chamando de uma eleição tampão, uma eleição para substituir alguém que não conseguiu vitórias, que não conseguiu colocar o Sport num patamar e a pressão, aquela coisa toda, não iria conseguir demandar mais nada. Eu vejo essa eleição como literalmente tampão. E como o tampão eu não posso pensar em SAF. Alessandro, mas você um dia disse que uma coisa anda sem ter a outra. Gente, eu tenho que ter... Quando eu vejo alguém com fome na rua, alguma coisa, aquela pessoa está pensando em educação, aquela pessoa está pensando em outra coisa na vida, a não ser o prato de comida do meio-dia, depois lutar pela noite, e aí de tardezinha já está pensando onde vai dormir, se está nublado, eu não durmo mais aqui, eu vou dormir ali. Deve ser assim. Pelo menos as pessoas que visitam, dão comida para essa turma de rua, em comentários aí há muito, muito tempo atrás, me falaram algumas características dessa turma que, infelizmente, mora na rua. Alguns conseguem ir para um lugar público, né, que é a prefeitura, etc, etc, mas não passa o dia lá, volta para a rua. E o processo é esse. Então, não estou comparando uma coisa com a outra, literalmente, mas como é que eu posso pensar em SAF se eu estou sem comida? Como é que eu posso pensar em SAF se eu não sei qual o terreno, se é Marte que eu vou encarar, ou se é Júpiter, ou se é a Terra? Tem oxigênio para respirar ou não tem oxigênio? Como é que eu posso pensar em outra coisa? Não, eu posso botar ali um VP disso, VP daquilo, vice-presidente de marketing, vice-presidente tal, pronto, escalo todo mundo. Mas é a manutenção do mínimo que um clube merece.
O Plus, o Depois, a SAF, que cá para nós, aqui para nós, os dois clubes, Real Madrid e Barcelona, com a ajuda dos gigantes da comunicação e de muitos outros sudestinos, a imprensa sudestina, né, fizeram o Brasil ficar com 2 Real Madrid e um Barcelona, que você sabe de que eu estou falando, não são SAF. Tem SAF aí que não deu certo. Está na fase de SAF? Tem alguma empresa buscando esporte? Estava? Não. É a informação que eu tenho. Não tem, não tinha. Estava se estudando e esperando. O esporte vai ficar na primeira divisão, que era ainda a esperança da gente. O esporte na primeira divisão. Então, quando eu vejo projetos de SAF no mandato tampão, calma aí. Não, mas tem que andar. Eu vou entender o que você está dizendo. Eu só não vou entender, não. Eu vou ouvir, mas entender a lógica, não. Porque quem está botando o time em campo agora tem que pensar na subsistência do clube, tem que pensar na manutenção do clube, pelo menos na segunda divisão. Alessandro está pensando pequeno. Não. Quando eu souber o real problema financeiro do esporte que se tem, além da recuperação judicial, que por si só já fala muito, aí eu vou pensar, meu irmão, em botar um time para ser campeão, um time para isso, um time para aquilo. Entendeu onde eu quero chegar? Então, quando eu vejo uma eleição com 3 candidatos, e pode ter mais, 3 candidatos para o mandato tampão, que na verdade era para se juntar todo mundo num só e formatar isso. Inclusive, o que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o comitê, né, que está nos bastidores dessa informação, e a gente vai colocar direitinho como, quando, onde, que ideia é essa, quem está sabendo, quem não está. Entenderam o que eu estou falando de uma realidade do Esporte Clube do Recife, política? Vai por esse caminho.